Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 2 Samuel 11. Vamos ler do 2 a seguir. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Então enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, porque já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para a sua casa. Irmãos, a palavra do Senhor, né? Vai falar, né? Que Davi era um tempo ali de guerra, né? E que o povo de Israel, né? O povo de guerra estava na guerra e Davi estava, né, em seu palácio. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que ele ali se levantou à tarde ali do seu leito e começou a passear, né, pelo terraço, né, da casa real. E a palavra do Senhor vai falar que ele viu, né, uma mulher se banhando, se lavando. E ele começou a observar aquela mulher. E o Senhor já começa, né, falando conosco nessa manhã. Cuidado com o que os teus olhos têm visto. Cuidado onde você tem colocado, né, os seus olhos. Porque tem coisa que você não controla, que eu não controlo, que nossos olhos olhem. Mas o Senhor manda te falar que você pode controlar se você vai continuar olhando ou não. Porque uma coisa é você olhar, outra coisa é você continuar olhando. Outra coisa é você continuar alimentando, né, os seus olhos daquilo que é pecado, daquilo que não agrada ao Senhor. E o Senhor, né, nesse dia nos manda vigiar com nossas atitudes, com o que estamos fazendo, com o que estamos olhando. E a palavra do Senhor vai falar que Davi mandou, né, perguntar quem era aquela mulher. E a palavra do Senhor vai falar, né, que falaram a ele: porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias? Então a palavra do Senhor vai falar que Davi, ele não estava inocente no que ele fez. Por quê? Porque ele mandou ainda perguntar quem era aquela mulher. E lhe responderam quem era aquela mulher, que aquela mulher era uma mulher casada, era uma mulher comprometida. Mas a palavra do Senhor vai falar que mesmo assim, Davi ainda continuou no seu pecado e mandou ir buscar aquela mulher e trazer aquela mulher até ele. E a palavra do Senhor vai falar que quando aquela mulher, né, chegou até ele, ele se deitou com aquela mulher casada, que ele sabia, né, que era uma mulher casada e sabia até que o seu esposo, né, fazia parte, né, do seu exército ali, irmãos. Então, é por isso que o Senhor nos alerta. Porque o pecado, ele traz consequências e consequências graves. Porque o Senhor está ali lhe dando sinais, né? Tipo, não está lhe deixando enganado. Você está sabendo que aquilo é errado. Você está sabendo que aquilo é pecado. E mesmo assim você ainda insiste. Ainda insiste em pecar. Como foi o caso aqui de Davi. Ele sabia que era casado. Ele não foi enganado ali em hora nenhuma. E mesmo assim ele continuou, né? Até que ele se deitou com aquela mulher. E a palavra do Senhor vai falar, né, que lá na frente aquela mulher descobriu que ela estava grávida. Então pensa aí, né? Quão terrível é o pecado. Porque na hora é bom, né? Você olhou, achou bonito, né? Desejou aquilo que não é seu. E aí veio a consequência de uma gravidez. E como era que essa mulher, né, ia explicar essa gravidez, sendo que seu esposo estava na guerra, não estava lá.
E aí a palavra do Senhor vai falar que Davi, ele armou, né, uma estratégia ali quando ele soube que aquela mulher estava grávida, quando ela mandou avisar ele. E mandou trazer o marido daquela mulher. Só que a palavra do Senhor vai falar que o marido daquela mulher, ele veio até Davi. Só que ele não foi até a sua esposa. Ele não se achou digno, né, de ir até a sua esposa, até a sua casa, né, ter a companhia da sua esposa, né, comer, beber na presença da sua esposa, dormir com a sua esposa, né, enquanto o exército, né, e a arca do Senhor estavam na guerra. Então aquele homem ali, ele foi mais, como é que fala? Aquele homem, ele foi mais justo que Davi. Por quê? Porque ele se sentiu assim, indigno, né? De ter um conforto, de ter a companhia da sua esposa, enquanto o povo estava na guerra e a arca do Senhor. E Davi, ele poderia ter tido essa humildade também, de saber que o esposo daquela mulher estava na guerra, né? Lutando uma guerra ali para Davi também ali. E mesmo assim, ele não foi grato, né, aquele homem. Pelo contrário, ele ele foi mal com aquele homem. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque ele trouxe a esposa daquele homem, ele se deitou com aquela mulher. Ele destruiu um casamento, uma família, Davi. Por quê? Por causa de um desejo que ele deixou, né, alimentar pelos seus olhos. Ele não viu e tirou as vistas e saiu, né? Ele continuou olhando e achou bonito e desejando. E aí é aonde acontece, né, irmãos, as piores tragédias. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala, né, que todo pecado tem consequência e que o Senhor não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado, e por isso que as consequências chegam. E o Senhor está nos alertando, cuidado com o que você está olhando, com cuidado com o que você tem alimentado, né, as suas vistas. Por quê? Porque o Senhor dá sinal quando não é correto, quando não está agradando ao Senhor. Então que você pegue esse sinal, que você não caia assim como Davi fez, né? Que foi uma grande destruição na vida de Davi também, né? Na família de Davi, porque houve consequências também. Ele teve que tirar a vida daquele homem, porque aquele homem não foi para sua casa para se deitar com a sua esposa, né? Para poder ficar parecendo como se aquela criança que ela estava carregando já, né, no seu ventre fosse do seu esposo. E como ele não aceitou, Davi, né, maquinou ali um mal contra a vida daquele homem, para que aquele homem perdesse a sua vida ali na guerra. E a palavra do Senhor vai falar, né, que veio as consequências depois que Davi tirou, né, a vida daquele homem ali na guerra. E aí a palavra do Senhor vai falar que aquela criança, depois ele tomou aquela mulher, né, como esposa, quando o homem perdeu a sua vida na guerra. A palavra do Senhor vai falar que ele esperou, né, passar o período de luto e tomou aquela mulher para si. Mas aquela criança, quando nasceu, né, veio a morrer. Por quê? Porque era uma criança, né, que foi gerada ali no pecado, em um ato ali impensado da parte de Davi. E a palavra do Senhor vai falar também, irmãos, que depois o Senhor enviou, né, o profeta Natan para trazer, né, uma palavra de juízo ali sobre a vida de Davi. E uma palavra dura para ele. Por quê? Porque a espada ia entrar na casa dele, né? E foi uma grande destruição, quem conhece, né, a história aqui de Davi, porque houve, né, morte entre irmãos, irmão matando irmão, e irmão, né, abusando da própria irmã. Então foi uma destruição muito grande na vida de Davi. Filhos se levantando contra a vida dele, né, querendo o trono. Foi uma destruição muito grande, e tudo isso por causa desse ato aqui impensado de Davi, né? De ter trazido aquela mulher, né, casada para sua casa, de ter se deitado com ela e ainda de ter tirado a vida, né, daquele homem, do marido daquela mulher. Porque é que nem eu falei, né? O pecado, ele traz as suas consequências, e é consequências terríveis, consequências assim, gravíssimas, que foi o que aconteceu na vida de Davi. Então o Senhor nos alerta nesse dia, né? Cuidado com o que estamos fazendo, com o que estamos, né, alimentando, né?
os nossos olhos. Se apegue ao Senhor. Se é algo que está desagradando ao Senhor e você sabe porque o Senhor não deixa os seus, né? Enganado, peça força a Deus, né? E deixe esse pecado, deixe o que não agrada ao Senhor. Porque o Senhor te alerta, né? É para te dar livramento, né? De algo ruim, de algo que vem, né? Depois que o pecado é consumado. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para mim estar trazendo esse dia aqui, compartilhando com os irmãos. E vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor nos alerta, Senhor. Obrigada pelo teu alerta, Senhor, que o Senhor venha nos livrar, meu Pai, que o Senhor venha nos guardar de cair, Senhor, em tentação, de fazer o que não te agrada, Senhor. Venha dar força, meu Pai, ao teu povo, para se manter firme, para se manter fiel a Ti, Jesus. Pai, também queremos te agradecer por mais um dia de vida e saúde na Tua presença, porque se deitamos e levantamos foi porque até que o Senhor nos sustentou, até que o Senhor nos ajudou, meu Senhor. Por isso nós queremos te agradecer. Pai, também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação. Que o Senhor venha, meu Senhor, abrir os olhos do teu povo, meu Pai. Que o Senhor venha também suprir toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.